Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Haver um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Figueiro, primeiro secretário pastor Eliezer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 5/4 de 2021. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do Sescom Tupã, ofício solicitando desta Casa apoio a projeto de lei que trata de anulação de débitos tributários oriundos do descumprimento da obrigação de entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social. Da Agência Nacional de Telecomunicações, ofício resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Escombate. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Israel Veloso da Silva Neto apresenta o projeto de lei 21/2021, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação de fiação aérea no município de Tupã e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito encaminhou à Casa o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2021, que altera a redação dos artigos 156A, 156B da Lei 3.070 de 1990, Lei Orgânica do município de Tupã, permitindo a compatibilidade entre os projetos de LDO e do PPA apresentados no primeiro ano do mandato. Também projeto de lei complementar 9/2021, que altera as disposições da Lei Complementar Municipal 370 de 2019 e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 138 a 150 de 2021, de acordo com o ato da mesa 12/2020, as leituras das indicações serão dispensadas, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensadas as indicações, indaga ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para esta noite. Não havendo inscrições para o pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. De autoria dos vereadores Lucas Satano e Eduardo Akira Edamitsu, moção 37/2021, que manifesta congratulações pela passagem do 10º aniversário de fundação do Interact Clube de Tupã, Vanuíri. Em discussão a moção 37/2021, de autoria dos vereadores Lucas Ratano e Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo... Só, presidente, desculpa, mas gostaria de solicitar aos nobres vereadores, tanto ao Lucas Ratano quanto ao senhor presidente,
a subscrever essa moção tão importante. 10 anos de Interact aqui no nosso município, um trabalho muito bem feito ali pelo Rotary Vanuí, em conjunto ali com o Interact. Gostaria de poder subscrever essa moção. A moção... Aberta a subscrição de todos, senhor presidente. O senhor também é autor? A moção está aberta a todos os vereadores. Subscrição. Continua a discussão a moção 37/2021, de autoria dos vereadores Lucas Ratano e Eduardo Akira Damisso. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Na sequência, temos a moção de número 38/2021, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Seis Fernandes. Manifesta congratulações pelo Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril. Em discussão, a moção 38/2021, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Senhor presidente, gostaria de solicitar boa noite a todos os nobres vereadores e vereadora, aos ouvintes e à população que assiste a TV Câmara. Eu gostaria de solicitar que o Emerson fizesse a leitura na íntegra dessa moção. Secretário, poder fazer a leitura na íntegra. Moção 38/2021, excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista apoio à classe para um serviço de utilidade nacional, manifesto moção de congratulações pelo Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril. Esta importante profissão vem resistindo e lutando após décadas e décadas de repressão e censura, mesmo quando criávamos a ilusão de termos saído de um regime político autoritário, cuja imprensa foi sanguinariamente perseguida por meio de atrozes atos institucionais, nos deparamos vez por outra com discursos de governantes que atentam contra princípios constitucionais, que garantem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e também a transparência de atos do poder público. Diversos são os ataques constantes sofridos por essa classe, que enfatiza dia após dia a fundamental importância da democratização do acesso à informação a todos os brasileiros. Frequentes são as represálias, diárias são as tentativas de manifestações que vinculam a imagem do jornalismo a manobras irreais de disseminação de notícias falsas. E, infelizmente, inúmeros são os jornalistas que perderam suas vidas investigando mistérios, questionando atitudes de descomunal absurdez, explanando à população verdades, fazendo com que as máscaras usadas por muitos caíssem por terra. E mesmo em meio à forte periculosidade por seus atos, esta classe resistiu e não sucumbiu e não sucumbirá. Aproveitando da ocasião, utilizo os votos de felicitações para homenagear Rafael Venchiaruti, jornalista do Jornal Diário de Tupã. Além de um exímio operador do jornalismo, Rafael ainda é escritor, militante político e líder comunitário. Sendo jovem e com uma carreira promissora pela frente, Rafael já se mostra um profissional de qualidade, comprometido sempre com a imparcialidade das informações, disposto a sempre lutar pela verdade e pela democracia. Mesmo provido de um intenso senso crítico, apresenta-nos um jornalismo apartidário e imparcial, limpo, livre de vícios, fornecendo a verdade e apenas a verdade. Sabemos que esta singela homenagem não é muito perante a grandeza de um jornalista, mas esperamos que sirva como acalento. Sem mais para o momento, renovo meus votos de sincera consideração por todos os edis presentes. Peço, por fim, que esta propositura seja aprovada por meus nobres colegas na importante solenidade desta noite. Após satisfeitos os requisitos regimentais e as formalidades necessárias, expresso-se cópias endereçadas ao homenageado, assim a vereadora Cristina Vicente dos Seis Fernandes.
Questão de ordem, presidente. Eu queria subscrever essa moção da vereadora Cristina, pelo fato do meu irmão, né, Rogério Eduardo Gasparetto, né, Rogério Bala, por ele ser um jornalista. Essa moção eu queria subscrever com a vereadora. Obrigado, presidente. Senhor presidente, à parte, eu também queria subscrever a moção da Cris Vicente em homenagem ao Rafael do Jornal Diário e a outros jornalistas da nossa cidade. Senhor presidente, também gostaria de subscrever as duas moções da Cristina. Vereadora Cristina. Eu gostaria só de complementar com alguns nomes aqui, eu espero não ter esquecido nenhum, mas a homenagem ela se estende a todos os jornalistas tupanenses, né, que contribuem diariamente com a divulgação das informações. Toninho de Favre, da Rádio Nova Tupã, Alzírio Sanches, do Jornal Diário, J. Neves, Airine Piva, do Tupanense Notícias, e Gustavo, Nayara Niceto, do Tupan City, Joãozinho 30, da Nova Tupã, J. Barbosa, Demir André e Juan Fonseca, da Nova Tupã, Nelson Santana, do Diário, Quiles Castilho, do Diário, Arnaldo Santana e Dito, em memória, também eram do Diário, Tiago Petenucci, que é coordenador de jornalismo da Facate, Glaucio Tolentino, da Band FM, Rogério Silva, do curso de jornalismo Facate, Carlos Trindade, Nilson Vicente Benito Abrão, em memória, Ananias Neto, da Nova Tupã, em memória também, Ângelo Neto Isaac Ferreira, da Rádio Nova Tupã, Diego e Mariane Gava, do Mais Tupã, e um carinhoso lembrete e homenagem, uma justa homenagem também à professora Cristiane Hengle Correia Bernardo. A doutora Cristiane é professora na Unesp de Tupã, tive o prazer de conhecê-la, de ser minha professora, sempre com um jornalismo ético, crítico e honesto. Então, a todos um feliz dia e uma justa homenagem a todos os jornalistas de Tupã. Está autorizado os outros vereadores a subscrever a sua moção? Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Todos estão convidados e autorizados. Está aberto a todos os vereadores. Gostaria de subscrever também, presidente. Continua em discussão a moção 38, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. A seguir temos a moção 39/2021, de iniciativa da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Manifesta congratulações à Rede Voluntária Feminina de Combate ao Câncer de Tupã pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado em 8 de abril. Em discussão a moção 39 de 2021, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Ninguém querendo discutir? Pela discussão, a vereadora Cláudia. Boa noite, senhor presidente, membros, vereadores, vereadora, a todo o povo que está nos assistindo essa noite. A minha congratulação dessa noite é da Rede Voluntária Feminina do Combate ao Câncer. Eu quero parabenizar a Diná por fazer esse lindo trabalho que é sobre o câncer, que é uma das doenças que mais está matando ultimamente, infelizmente. Eu quero falar a respeito da prevenção sobre o câncer. O câncer, ele foi criado, o combate ao câncer, a rede do combate ao câncer foi criado pela Organização Mundial da Saúde, para que organizações do redor do planeta se reúnam em prol da prevenção dos vários tipos de cânceres, além da força aos pacientes que lutam contra essa doença. O câncer, ele está tanto nas mulheres como nos homens. Nas mulheres ataca mais nas mamas, nos homens mais nas próstatas. Então, tanto as mulheres como os homens têm que procurar um médico, têm que procurar uma rede básica de saúde para fazer a prevenção, para fazer os exames necessários, né?
para ter como cuidar do princípio. E mais uma vez eu quero dar os parabéns a Diná, às voluntárias que tinham um tempinho para trabalhar na lojinha do combate ao câncer. Elas são voluntárias e estão lá atendendo muitos com todo amor e carinho. E quando as pessoas trabalham com amor e carinho, sai tudo perfeito. E hoje em dia, encontrar alguém para ser voluntário é muito difícil. E as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer merecem os nossos aplausos. Sem mais no momento, muito obrigada. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Alexandre Escobar. Queria, primeiramente, parabenizar a vereadora Claudinha pela iniciativa e pedir autorização para se eu posso subscrever esta moção, até pela grande amizade que nós temos com a dona Diná Bodelli e pelo excelente trabalho que ela faz à frente da Rede Feminina. Sim, com certeza, sim. Muito obrigado. Está aberta a todos os vereadores a subscrição da moção 39. Continua em discussão a moção 39/2021, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados todos. Moção 41/2021, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações à empresa Móveis Alvorada por prestarem relevantes serviços e se destacarem em Tupã. Em discussão a moção 41 de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, moção 43/2021, manifesta congratulações aos senhores João Vitor Faquim Palomo, Marcelo Massal Idamitsu e Jonathan Barbosa Pereira por terem recuperado uma bicicleta roubada na noite de 6 de abril. Em discussão a moção 43/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Pela discussão, presidente. Em discussão, vereador Paulo Henrique. Excelente, dispõe de 3 minutos. Boa noite, vereadores, nobres que estão nos prestigiando aqui, a população que nos prestigia, funcionários da TV Câmara. O que me traz aqui é falar que realmente o que ocorreu na nossa cidade é um ato que a gente tem que sempre parabenizar. Nós tivemos aqui no dia 6 de abril uma fatalidade aqui, um adolescente de 17 anos que acabou roubando uma bicicleta e agredindo até a dona da bicicleta no dia 6 aqui para cima no Parque Universitário, com uma barra de ferro, empurrou e deu um golpe com a barra de ferro na cabeça até da moradora aqui do Parque Universitário. E esses três munícipes aqui, que são amigos, o Jonathan, que é funcionário aqui da TV Câmara, o Marcelo, que é uma pessoa muito querida aqui da nossa cidade, e é irmão também do presidente aqui, de uma família muito ilustre aqui da nossa cidade, que sempre está disposto a ajudar. E o João Vitor saíram à procura desse miliante que tinha feito esse ato. E os três encontraram, conseguiram recuperar a bicicleta e devolver a bicicleta para a proprietária e também aguardaram até a chegada da polícia para que a polícia pudesse fazer o seu trabalho. Se nós tivéssemos uma sociedade mais disposta a não ver esse tipo de situação e realmente motivada a se unir contra esses crimes que acontecem aqui na nossa cidade ou em qualquer outra cidade, realmente nós teríamos uma sociedade muito mais segura. A gente sabe que reagir a um assalto é perigoso, mas nesse caso os três foram com muito cuidado, com muita perspicácia, conseguiram abordar o mesmo ali na avenida e conseguiram reaver essa bicicleta. Eu acho que são atitudes como essa que a gente tem que realmente mostrar para a sociedade que quando temos a população realmente imbuída de ajudar a cuidar dos nossos munícipes, a cuidar da nossa cidade, realmente a gente vai ter uma cidade cada vez mais segura
para se viver. Então, peço voto favorável aos vereadores e parabenizo mais uma vez o Jonathan, o Marcelo e o João Vitor pela excelente atitude de ajudar realmente a população de Tupã. Continua em discussão a moção 43/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Moção 40/2021, de autoria do vereador Renato Fresneda Delmori, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Liarino Zonato. E de autoria do vereador Antonavos de Souza, moção 42/2021, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Rosa Maria dos Santos Paulino. As moções serão encaminhadas... Senhor presidente. Pois não. Queria falar um pouquinho dessa moção de pesar. A moção de pesar não tem discussão, vereador. Ah, não? Não me perdoe. As moções serão encaminhadas às famílias enlutadas. Dando sequência a esta sessão ordinária, indaga ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2021, de autoria do prefeito municipal, tramite sob o regime de urgência especial. O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Não havendo requerimentos, passa a conceder a palavra aos senhores vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha de casa, através da TV Câmara e da internet, e nosso sincero boa noite. Senhor presidente, gostaria de pontuar algumas coisas nesta noite. Hoje foi anunciado pelo nosso prefeito aí, pelo nosso comitê de contingência e a Covid-19, no enfrentamento contra o Covid-19, que mais uma vez nós perdemos a nossa liminar, que dava o direito do prefeito a regulamentar o funcionamento do comércio. Infelizmente, essa liminar ela caiu na sexta-feira e amanhã, a partir de amanhã, o nosso comércio voltará a seguir o Plano São Paulo, não podendo ter as suas portas abertas e atendendo de outras formas muito mais restrita, que dificulta a comercialização dos nossos empresários. Muito bem. Senhor presidente, é importante a gente pontuar que Tupã, apesar de tudo, é uma cidade iluminada. Nós ficamos aí 2 semanas com o nosso comércio aberto, quando todo o comércio estava fechado no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, caiu a liminar. Então, é importante com que nós venhamos salientar que o prefeito Caio, Renan, também o judiciário, na pessoa do JJ, né, secretário jurídico, João José, e toda a sua equipe vem trabalhando de uma forma assídua para manter o nosso comércio aberto. Nós, vereadores, a Câmara Municipal teve um papel muito importante nessa trajetória, aprovamos lei reconhecendo os comércios como essenciais. Então, nós fizemos a nossa parte, nós viemos lutando com decretos, leis na Câmara, mas os nossos recursos foram se esgotando, né? E agora nós chegamos numa situação muito difícil de se reverter. É claro que o jurídico da Prefeitura vai recorrer, mas a gente sabe que cada dia vai ficando mais difícil a gente reverter essa situação. Mas o que me chama a atenção, senhor presidente, é que
essa estratégia, né, do fica em casa, essa estratégia de fechar os comércios, um lockdown, mesmo que seja genérico, né, mas acaba sendo um lockdown, a gente percebe que está acontecendo muitas coisas por detrás da pandemia, muitas coisas ocultas estão acontecendo por detrás dessa pandemia. Estão usando a pandemia para muitas coisas. Infelizmente, a pandemia no Brasil se tornou também uma questão política, e isto vem atrapalhando bastante o combate da própria pandemia. E nós percebemos que, por detrás da pandemia, as nossas liberdades, elas vêm sendo tiradas. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e de vir, a liberdade de você poder expressar a sua religião, não poder fazer um culto em um templo, ou uma celebração, uma reunião num templo. Então, a gente percebe que, em nome da pandemia, a nossa liberdade, ela vai sendo tirada aos poucos. E eu fico muito preocupado com isso. Vi um vídeo agora na internet que na Itália, já estourou na Itália, as pessoas não estão aguentando mais, os empresários saíram, estão indo para cima, e eu estou percebendo que não está muito longe de acontecer isso aqui também no Brasil. Então, nós precisamos realmente rever tudo isso que está acontecendo, não podemos abrir mão da nossa liberdade, precisamos fazer políticas, cobrar os nossos políticos, para que nós possamos reverter essa situação e não ter a nossa liberdade aí prejudicada. Claro, nós temos que combater a pandemia, mas nós precisamos fazer isso de uma outra forma, porque da forma como nós estamos vendo, não está funcionando e as coisas estão ficando cada vez pior. Além da doença, nós temos aí também a crise econômica, o quebra-quebra dos comerciantes, e tudo isso não é bom para a nossa população. É isso, senhor presidente. Volta a palavra. Com a palavra, vereador Alexandre Scobatti. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através da internet, também pela TV Câmara, boa noite. Gostaria de aproveitar este tempo, senhor presidente, para falar sobre a indicação que apresentamos a esta Casa de Leis, sugerindo ao prefeito Caio Ock, depois de transcorrido o prazo regimental, que dê à unidade de pronto atendimento, a UPA, o honrado nome do Dr. Douglas Batista da Silva, médico infectologista etupaense, que infelizmente foi acometido durante o combate a essa terrível pandemia. Falecido em agosto do ano passado, o Dr. Douglas foi um dos mais ativos combatentes contra o coronavírus, esteve sempre na linha de frente, arriscando a própria vida para preservar a vida dos outros. Então, senhor presidente, a nossa sugestão é para que se eternize o nome do Dr. Douglas através de homenagem. E mais que isso, o reconhecimento a todos aqueles que diariamente se arriscam para salvar vidas. São médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza e tantos outros que, com muito sacrifício, lutam incansavelmente. Então, portanto, senhor presidente, é a proposta para que deixemos eternizado o nome do Dr. Douglas AUPA e, claro, também a nossa gratidão e de toda a Tupã a todos esses profissionais de saúde que lutam incansavelmente. Volto a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Brito, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. A minha saudação ao senhor presidente, demais vereadores e vereadoras e a população que nos acompanha neste momento. O projeto indicativo que apresentei nesta noite visa essencialmente solicitar ao prefeito e à sua equipe que faça uma análise no orçamento do município
e que elabore e encaminhe a essa Câmara um projeto de lei criando um programa emergencial de auxílio financeiro às famílias carentes do nosso município, que devido aí à crise causada pela pandemia do coronavírus, estão passando por sérias dificuldades. E considerando aí a situação que está atingindo com níveis preocupantes o nosso município, é que eu me posiciono para atuar junto à população mais carente, tendo em vista que as mesmas vivem aí de rendas geradas a partir da produção do seu dia a dia de trabalho, como por exemplo, os vendedores ambulantes, os coletores de materiais recicláveis, as empregadas domésticas, entre outros que estão até desempregados. E a criação desse auxílio emergencial servirá para que essas famílias tenham esse apoio financeiro do município para ajudar no custeio de um pagamento de água, uma conta de energia, até mesmo para alimentação. Então, para tanto, eu solicito ao prefeito, bem como toda a sua equipe, que estudem com muito carinho e urgência a elaboração do referido projeto de lei para que possamos auxiliar a população do nosso município que enfrenta dificuldades financeiras em decorrência da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Espero que todos os colegas apoiem essa ideia e eu agradeço até pela aprovação da indicação e que Deus abençoe todos nós, que tenhamos uma excelente semana. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Renatinho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, Eliezer, segundo secretário, Ninha, novos vereadores, vereadoras, a todo o povo tutuense que nos assiste pela TV Câmara. Muito boa noite. Quero falar um pouquinho da minha indicação número 146 de 2021, onde eu fui expedido um ofício para o senhor Valentim Bijeski, que, pedindo, junto com os vereadores subscritas, o Brito, o Dudu Serve Festa e o Lucas Ratando, para que seja feita a revitalização e a reforma nas áreas interna e externa no velório municipal no distrito de Parnaso. É de conhecimento de todos que o velório do município de distrito de Parnaso precisa de uma boa reforma e revitalização nas áreas interna e externa, tais como pinturas, jardinagens e demais problemas estruturais presentes no local. Então, quero falar para vocês que essa semana a gente já vai pegar firme nesse trabalho aí, junto com os demais vereadores, o prefeito Caiaoque, o vice Renan Pontelli, para que seja feita essa reforma lá no velório de Parnaso. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Com a palavra, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, demais vereadores aqui presentes, que me trazem aqui hoje contribuir com aquilo que o pastor Eliezer acaba de falar. A gente sabe do grande trabalho que o secretário jurídico, JJ, junto com o prefeito Caiaoque, junto com o Renan Pontelli, vice, e também com o doutor Miguel, secretário de saúde, vem desempenhando aqui na nossa cidade. Nossa cidade, ano passado, ela foi contemplada através de um trabalho do jurídico, de poder trabalhar no meio de uma pandemia, uma das poucas cidades do estado e do Brasil que teve esse privilégio. E, novamente, através do trabalho do JJ, do jurídico da prefeitura, Armando, do prefeito Caiaoque, nós conseguimos também ter o privilégio de ter o comércio aberto. Aqui nessa Câmara, nós também não fugimos da nossa obrigação. E também aprovamos uma lei trazendo para o prefeito e mostrando que todo o trabalho é essencial. Não só os que o Estado enumera como sendo importantes, mas tudo que vem do fruto do trabalho, a gente entende que aqui essa Câmara Municipal entende que é, sim, um direito do cidadão. E a gente, realmente, eu, no meu caso, junto com alguns empresários, refuta a ideia de termos aqui ainda um promotor de justiça que vai de encontro a essa questão.
Isso realmente me preocupa, porque se você seguir o plano de São Paulo, presidente, a partir do dia 15 agora, se não me falha a memória, você consegue liberar o retorno das escolas, mas o comércio acaba sendo barrado de poder trabalhar. As igrejas acabam sendo impedidas de poder fazer os seus cultos com todo, digo aqui, com todo o protocolo de saúde. Nós não estamos pedindo para que o promotor embargue por qualquer coisa. Nós estamos querendo que o promotor veja o trabalho que está sendo feito na nossa cidade. Um trabalho que é exemplo para o Estado, um exemplo para o Brasil, onde nós temos agentes fazendo todo o controle, uma fiscalização. Não é jogar para a torcida, não é politizar um problema grave que nós temos na nossa cidade, mas é dar o direito dos empresários poderem pagar as nossas contas, as contas deles e as nossas também. Porque o nosso salário, o salário do senhor promotor, também é pago com os impostos que são recolhidos. É muito fácil, quando a gente pede comércio fechar, e a gente continua recebendo salário, a gente continua tendo os nossos saldos garantidos, enquanto tem vários empresários que já não têm de onde tirar, já não têm de onde impedidos de poderem trabalhar. Nós não estamos pedindo para abrir o comércio sem ter o controle. Pelo contrário, nós estamos falando, a Câmara Municipal aprovou uma lei aqui e o Supremo Tribunal Federal deu essa possibilidade para a gente legislar sobre essa causa. E essa causa é muito importante, porque a gente sabe que as coisas acontecem aqui no nosso município. Não dá para a gente simplesmente só falar do nosso trabalho, enquanto tem vários empresários preocupados, pais de famílias que não sabem nem como vão pagar as suas contas, como vão pagar os impostos. Eu fico imaginando se a gente fizesse uma campanha para todo brasileiro parar de pagar o imposto. Aí eu queria saber como que nós vamos pagar os salários dos juízes, dos desembargadores, do Supremo Tribunal Federal, até mesmo os nossos, que estamos aqui e temos garantidos os salários. O que a gente precisa, de mais do que qualquer outra coisa, é a união, é ter realmente um controle, porque se eu posso voltar, presidente, a ter aula com 35% de presença, por que o comércio não pode abrir? Nós tentamos, presidente, fazer uma reunião, eu e o Marcos Gasparetto, mandamos um e-mail, porque o fórum está fechado, pedindo para o promotor que a gente pudesse conversar com ele, entender de que forma passar para o secretário de saúde, para até mesmo o prefeito, o que nós poderíamos fazer de controle para que não tivéssemos o comércio fechado. Ninguém aguenta mais. Só fala para ficar em casa quem tem o salário garantido, quem tem a remuneração garantida, porque se a gente recebesse variável, através, como todos os empresários aqui da nossa cidade, os comerciantes, nós veríamos que ficar em casa não é a solução. A solução é fiscalizar, sim, essas chácaras clandestinas que estão tendo eventos à torta e à direita, é fiscalizar, sim, o comércio, para que seja feita realmente a questão de todo o trâmite de higiene que precisa, é ter realmente um controle acerca das pessoas que estão com Covid e estão no momento de transmissão, para garantir que essas pessoas não saiam das suas casas, para transmitir isso para a nossa população. Agora, fechar o comércio e ter o salário garantido. Presidente, como eu sou líder de bancada, eu vou pedir mais 2 minutos além do que eu já tenho. E fechar o comércio, presidente, é muito simples quando você tem uma remuneração garantida. Não estou dizendo que o promotor não tem o bom senso, mas o bom senso, quando você tem o salário garantido, é fácil. O duro é você ter que pagar as contas, é você ter que pagar o IPTU em dia, é você ter que pagar os impostos do ICMS, você ter que pagar os salários, os encargos, e não ter de onde tirar. O comércio já não está vendendo nada. O comércio, infelizmente, não tem a população para comprar, porque elas estão com medo. Já não há dinheiro circulando no nosso mercado. As empresas já estão parando de produzir porque não tem de onde tirar. A inflação está aí. E ainda tem promotor ainda da nossa cidade, do estado todo, que acha que a solução é fechar e parar de produzir. Aonde vai parar essa inflação? Aonde vai parar os valores que nós estamos pagando? Os restaurantes, as igrejas, os comércios não têm culpa. O que tem realmente culpa é um governador que prometeu de fazer aqui em Tupã 15 leitos, que depois se tornaram 10 leitos de UTI e que não vai sair do papel.
É aí que está o problema, é a falta de leitos, porque a Santa Casa nossa atende muito bem, só que não está tendo realmente o controle. São 3 minutos, presidente, não deu. E 1 minuto para concluir. Ou seja, ainda há esse problema de ter uma superlotação de leitos que não são da nossa região. Então, provavelmente amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos juntos com a população, com os comerciantes, questionando mais uma vez essa atitude de fechar tudo sem dar a contrapartida. Se fechar, vai ter que dar salário, porque é assim que tem que ser. Porque cobrar só do empresário e da população para pagar, eu não concordo. Volta a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, a população que nos assiste. Vou falar de uma indicação que foi de semana passada, tive um problema no meu painel aqui, não pude falar, que é eu peço ao CAIAOC, o secretário de Planejamento, Valentim Vigester, que faça um estudo de trânsito implantando na faixa de pedestre e sinalizações de trânsito na PAI de Tupã, onde a gente tem 71 colaboradores e 220 crianças. Ali é escola, gente. Muita gente acha que ali não é escola. Ali a gente recebe verbas estaduais e não tem uma sinalização adequada para as crianças andarem por ali. Então, chega ônibus, funcionários de outras cidades, porque a gente também atende a região, Herculândia, Arco-Íris, Queiroz e Acri. Então, eu peço ao Valentim, que tinha um bom senso, agora está tudo parado, mas voltando aí, ele agenda essas sinalizações na PAI de Tupã, onde é escola, porque a gente acha que ali é onde fica as crianças que são deficientes, mas não, ali a gente também é escola. Também quero falar um pouco também o que o Paulo Henrique falou. Parabéns, Paulo Henrique, pelas palavras que você falou mesmo do comércio. É verdade, o comerciante está quebrado, o comerciante não tem aonde chegar mais, ele não, acabou. O ano passado a gente ficou fechado e não resolveu nada. Agora a gente continua fechado e os casos aumentou. Então o problema não é o comércio. O comércio de Tupã, o Caio, trabalhou bem, os fiscais trabalharam bem. As lojas, você vão na loja ali, entra 30% ou menos. Sorveterias, pegam um sorvete e vai embora. O que eu acho, a prefeitura tinha que fiscalizar mais as festas clandestinas, onde dá aglomeração maior, e não se preocupar no nosso comércio, onde o aluguel é caríssimo e os comerciantes estão quebrando. Então, peço a colaboração de todos amanhã, 8 horas, tanto com a gente, eu e o Paulo vai estar lá, para dar essa força para o comerciante e para o empresário de Tupã. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Paulo César Soares. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, eu fiz uma indicação ao prefeito municipal para que seja criado um comitê de economia e social para promover o diálogo e o equilíbrio para o bem comum de nossa população tupanense, por meio da implantação de ações sociais e econômicas a fim de amenizar a situação aos atingidos pela crise do coronavírus. Diante da situação, o comitê irá propor ações para amenizar a crise local devido ao impacto negativo nas vendas, consequentemente nas receitas das empresas de nossa cidade, gerando com isso inadimplência e demissões. As demissões aqui, só aqui em janeiro, aqui em Tupã, tivemos 405 demissões. Em fevereiro, 453 demissões. Nesses 2 meses, teve um montante de 858 demissões. Por isso, peço, para que seja criado esse comitê de enfrentamento junto com os representantes do Poder Legislativo, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria também das Ações Sociais, peço também a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual
e dos representantes das associações de bairros e dos sindicatos dos empregados do comércio e da Justiça Federal e a Secretaria da Saúde. E também fiz uma indicação para que seja criado o Museu da Fotografia de forma virtual, que conta a história de nossa cidade em fotografias digitais, no site da Prefeitura Municipal de Tupã, fazendo um tour por esse site. Também eu quero hoje agradecer ao nosso prefeito Caio Aoki e ao deputado Luiz Carlos Mota pela liberação da verba de R$100 mil, que foi feito hoje, o asfalto com essa verba, ali na rua 25 de abril, ali perto da Escola Souza Leão. Então eu quero agradecer ao deputado que sempre está trazendo verba para a nossa cidade e principalmente ao nosso prefeito municipal que sempre está lutando por uma cidade melhor para todos e fazendo mais de 500 ruas de asfalto para a nossa cidade. Senhor presidente, eu volto a palavra e o meu muito obrigado. Uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, a minha indicação dessa noite é do número 141/2021. É a respeito da lâmpada LED. A população estão me cobrando, estão me ligando, porque há uns 5, 6 anos atrás, já foram falados para o povo da população, prometeram para eles que iriam trocar lâmpadas convencionais para as lâmpadas LED. Então, eu gostaria de pedir ao senhor prefeito Caio a substituição das lâmpadas convencionais para as lâmpadas de LED, na rua Pastor Teodoro, interligando com Michel Gantos, São Geraldo Adelino Quinqueto e Benjamin Vieira, localizados no conjunto habitacional Antônio Pereira Gaspar. Essa lâmpada LED, ela tem uma tecnologia muito melhor que a outra. Essa convencional, ela queima muito rápido, ela gasta muito mais. A LED, ela vai ser muito mais em conta para a prefeitura. E as convencionais, elas dão muitos problemas. Eu estou tendo muitas reclamações de trocas de lâmpadas nas vilas, nos bairros, que estão queimando muitos. Em um mês, queima a mesma lâmpada que colocou 2, 3 vezes. Então, a LED seria perfeita nesse caso. Também, senhor presidente, gostaria de falar sobre a minha indicação da semana passada da farmácia do setor Antônio Pereira Gaspar, do PSF-B, Miriam Roseli Benito Pimentel. Ali seria essencial uma farmacinha, porque tem muitas pessoas idosas, tem muitas crianças. São aproximadamente 3.200 pacientes cadastrados. Ainda tem uns que não foram cadastrados, estão aumentando e vão aumentar muito mais agora, depois que são aquelas coabinhas ali, que eu nem recordo os nomes, mas a nossa coab nova que saiu. Então vai ser muito mais que 3.000. Então, eu gostaria de pedir uma farmacinha ali para aquela população da Antônio Pereira Gaspar, que eles sempre sonharam em ter uma farmacinha ali, porque são muitas crianças, muitas pessoas idosas, ficam muito longe para eles buscarem remédios na Formosa, na Tapuias, né? E ali vai ficar perto de muitos lugares para nós. Vai ficar perto de Santa Adélia, vai ficar perto do Aritana, vai ficar perto da Coab Cris. Então vai ser assim, uma mão na roda para os pacientes. Eles vão ficar muito felizes com essa farmacinha. Eu tenho certeza que todos vocês, vereadores e meus amigos, vão concordar comigo que uma farmacinha aumentou o PSF do Antônio Pereira Gaspar, aumentou, tem lugar para equipar uma farmacinha ali, tem espaço sobrando, tá? Eu tenho certeza que meus amigos vão concordar comigo que realmente ali é um lugar que precisa de uma farmacinha urgentemente, tá? Também gostaria de parabenizar o nosso amigo vereador Alexandre Scobati pela homenagem ao nosso falecido Dr. Douglas. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ele, um homem de um caráter indiscutível, sensacional, um homem que não fazia diferença de cores, de pacientes. Ele era
fundamental, perfeito no que ele fazia. Ele trabalhava com amor, não pelo dinheiro. Eu trabalhei com ele mais ou menos uns 10 anos. É muito bom, foi muito bom trabalhar com o Dr. Douglas, porque ele era humano. Ele tinha prazer em atender os pacientes, ele não tinha medo. Ele chegava com a máscara, sabe, assim, aberta, ele não tinha medo. Ele tratava os pacientes com muito amor, com muito carinho, e ele merece todo o nosso apoio agora. Me dá uma parte. Eu fiquei emocionada de falar do Dr. Douglas, porque eu amava muito ele. Me dá uma parte, nova vereadora. Sabendo da sua ligação com o Dr. Douglas, eu gostaria de convidá-la para estar assinando essa indicação comigo. Vou subscrever a indicação, vou subscrever com certeza. Maravilhosa. Parabéns, Alexandre. Tá? Todos devemos subscrever com certeza. Senhor presidente, sem mais no momento, eu agradeço muito. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa muito boa noite. Senhor presidente, eu quero falar de um assunto que já é uma luta de longa data. Exatamente, foi dito aí na semana passada sobre verba para o lugar, e é bom que a gente esclareça o trabalho já realizado, porque ali onde é a Mendobras e a Beatriz, nós temos ali um problema que não atinge e não obedece o plano diretor. E vários prefeitos ao longo do passado, e vários vereadores, por que não, eu acredito que mais de 20 vereadores, já tentaram arrumar uma solução para transformar a projeção da rua Yassau Tanaka em uma rua de verdade. E isso não era possível, porque ali só tinha 6 metros naquela rua, aliás, 8 metros, e precisa de 9 metros para dar 17, porque é a única forma de atender o plano diretor para que aquela rua realmente seja permitido o seu asfaltamento, feito guia, sarjeta, passeio, por que não? Porque ali não vai andar só carro, vai andar pedestres, e nós fizemos esse trabalho, há mais de um ano nós iniciamos esse trabalho junto à CEAGESP, porque a CEAGESP é proprietária daquela área doada pela prefeitura, e que, inclusive, depois de muita luta, conseguimos convencer a CEAGESP através do conselho diretor da CEAGESP, aprovar que fosse permitido doar 9 metros para a cidade de Tupã, desde que retirasse de uma lei de mais de 50 anos uma cláusula que dizia que fazia restrição à CEAGESP se ela mudasse sua penalidade. Depois de várias reuniões com o prefeito Caio, ele concordou e nós fizemos esse trabalho dentro da CEAGESP, mais de 10 reuniões foram feitas, e o Conselho aprovou essa proposta de permuta para com a cidade de Tupã. Depois disso acontecido, que isso foi feito em março do ano passado, conforme documentos que estão nessa casa, de um acordo e também uma lei que foi aprovada nessa casa, eu estive em mais de 2 reuniões com o Romildo Contelli, juntamente com o prefeito Caiaotti, para que nós pudéssemos fazer um compromisso. E esse compromisso foi feito na sala do prefeito, a quem nesse momento eu venho cobrar do prefeito, porque afinal de contas, foi dito para mim o seguinte: consiga os 9 metros que a gente transforma a rua em uma rua dentro dos planos diretores de Tupã. E na última reunião que tivemos no ano passado, eu, o prefeito Caio, o Valentim Vigés, que já fez o projeto, e também o empresário Romildo Contelli, o prefeito assumiu o compromisso de fazer aquela rua assim que tivesse a transição no cartório. Com isso, eu hoje estou cobrando do prefeito uma situação acertada, combinada com o prefeito, e foi dito: se eu não conseguir fazer a rua inteira, farei pelo menos 250 metros, que é o suficiente para atender as 2 empresas que lá hoje estão instaladas, empresas essas que somadas dá mais de 300 funcionários, e eu tive agora, na semana passada, a cobrança do empresário Romildo Contelli, do compromisso feito
que aquela rua precisa ser asfaltada. Lá vende alimentos para o mundo, lá faz industrialização do amendoim para que ele possa ser vendido não só para o Brasil, mas para o mundo, e é um absurdo os seus funcionários encostar o carro lá de manhã e no final da tarde está todo empoeirado. Os funcionários saem de lá a pé, andando na sujeira e tem que lavar seu carro quase todos os dias ou suas motos. Isso sem falar nos problemas que causa para a industrialização. Então eu estou aqui para deixar mais uma vez, senhor prefeito, depois de muitas e muitas reuniões nesse assunto, um assunto difícil, um assunto que foi tentado por 3 prefeitos no passado e não prosperou. Eu, quando entrei nessa negociação junto à CEAGESP, foi porque eu fui procurado pelo Romildo e disse: Ribeirão, todo mundo já tentou e ninguém conseguiu, eu queria que você fosse atrás disso. Foi aí que nós iniciamos esse trabalho, um trabalho de diversas reuniões, conforme disse, e que foi tranquilo. Eu estive agora, no mês de janeiro, em reunião com o Coronel Melo, que é o novo presidente da CEAGESP, cobrando a CEAGESP, estive lá pessoalmente, e ele disse que já estava tudo certo, que era apenas por formalidades. Mas é preciso que haja, por parte do Poder Público Municipal, a intenção... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Sou o próximo vereador inscrito e concedo mais 4 minutos para que o vereador Ribeirão possa terminar a sua fala, que é tão importante no trabalho que eu presenciei e vi, e tenho certeza que isso é fruto da sua persistência. Resiliência chama essa palavra que você fez. Mais 4 minutos, presidente. 4 minutos. Eu agradeço e vou tentar ser breve, porque, na verdade, nós não podemos, dentro da Câmara Municipal, deixar coisas importantes como essa passar sem um histórico, porque o que eu mais ouço em quase todas as cidades do Brasil é que as câmaras não servem para nada, é que as câmaras não fazem nada, é que os vereadores não fazem nada. E eu tenho certeza absoluta, pelo tempo que convivo na política, que só é possível fazer as coisas correndo atrás. Não adianta falar que vou fazer as coisas fazendo apenas indicação e não ir atrás. Não adianta eu falar que eu vou lá pedir o dinheiro vir e não ir atrás. É preciso que as pessoas efetivamente desenvolvam esse trabalho. O cidadão, a CEAGESP, vai juntar um conselho da CEAGESP no ano de pandemia, foi a coisa mais difícil do mundo. E tinha que, se o conselho não aprova, isso jamais poderia acontecer. Porque mesmo o presidente querendo, não se pode fazer se não houver o apoio e aprovação por escrita do Conselho da CEAGESP. É um trabalho importante. Eu até aproveito esse momento para agradecer o empresário Romildo Contelli, que abriu a sua empresa para que eu lá estivesse pedindo voto, agradecido pelo trabalho que fiz. Mas agora é preciso concluir. É por isso que eu estou nessa sessão, aproveitando. Nenhuma ofensa, o vereador Renatinho, semana passada, falou de uma indicação, nada disso, mas nós temos que lembrar que existe trabalho, e a gente tem que ter a ética de não entrar no trabalho que o outro está fazendo, até porque é muito ruim um vereador estar trabalhando num processo e o outro ir lá falar um discurso sobre aquilo. Quando eu digo isso, nada de pessoal com o vereador Renato. Talvez ele tenha feito isso até sem saber do que aconteceu, ele acabou de ganhar a eleição, tem poucos meses, talvez não tenha tido a malícia de perceber, até porque politicamente, se o vereador tem uma verba, que ele faça essa indicação em outro local, até porque na hora de pedir voto, de dizer o que fez, não vai ter lá 2 vereadores trombando no mesmo assunto. Mas eu não estou aqui repreendendo o vereador Renatinho somente pelo fato, até porque, conforme eu disse, o vereador tem aí 3 meses de mandato, talvez não saiba o trabalho que foi isso, não tem noção do que aconteceu no passado, e às vezes até na ânsia de querer ajudar, colocou esse assunto na pauta na semana passada, assunto que eu tenho sido cobrado e estou cobrando do prefeito insistentemente, porque foi um compromisso feito, assumido, e foi dito, não foi feito o ano passado, porque tinha que acabar o ano, porque não tinha verba, e que esse ano o prefeito assumiu o compromisso de fazer. Então, dessa forma, eu quero aqui mais uma vez dizer, a rua Yasao Tanaka está pronta para receber, de acordo com o plano diretor do nosso município, a rua de 17 metros, onde poderá, aqueles caminhões que ficam na rua Estados Unidos, que vai para a CEAGESP, poderão também ficar estacionados, que é nas costas da CEAGESP, e desentupir um pouco os Estados Unidos, que inclusive ali onde fica estacionado, é bem onde eu tenho a minha, e ali
fica muitos caminhões. Então, isso vai ajudar a desafogar e também fará essa ligação da rua Estados Unidos com a rua Iambiquaras. Então, mais uma vez, eu solicito ao senhor prefeito que a gente dê andamento, o projeto já está pronto, a autorização já está ok, é preciso apenas executar a obra. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, o primeiro questão constante na pauta é o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do prefeito municipal tramite sob o regime de urgência especial. Em discussão, o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto da emenda da Lei Orgânica 01/2021, de autoria do prefeito municipal, transmite sob regime de urgência. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador Ribeirão. Quero aqui dizer que essa urgência ela se faz necessária porque é uma alteração da lei orgânica do município e essa lei orgânica ela tem que ser votada em 2 sessões separadas com interstício de 10 dias, quer dizer, não pode ser votado tudo hoje. Hoje será votado em primeira votação e nós teremos que pular a próxima semana para votar na outra. E com isso, do jeito que a lei orgânica está hoje, esse projeto teria que ser apresentado pelo prefeito até o final de abril e com isso não daria tempo. Então, justifica-se por uma questão de tempo e regimento e lei orgânica fazer essa votação urgente. E concordo também, para que o cidadão que está nos assistindo entenda o que é isso. Todo prefeito que entra no seu primeiro ano de mandato tem que fazer um planejamento dos 4 anos seguintes, que seria o ano seguinte do seu governo, mais 2 e mais 1 ano do próximo governo. Para que é feito isso? Para que o projeto está em andamento, o prefeito entra de novo e não sabe... queira mudar tudo, não quer mais fazer aquilo que está em andamento. Então, é um planejamento para 4 anos e com isso nós precisamos de ajudar. Quando o prefeito entra, imagina os senhores, um prefeito que nunca foi vereador, nunca foi prefeito, ganha eleição, assume em janeiro, ele tem até abril para fazer esse planejamento. Então, essa alteração, ela será jogada para agosto, porque com isso haverá aí mais 8 meses para que o prefeito possa fazer esse planejamento. Por isso sou favorável, não só ao requerimento, como sou favorável ao projeto, para que a gente facilite o trabalho dos prefeitos que virão, inclusive do prefeito Caio, que aí está. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento assinado pelos líderes do bloco para que o projeto da emenda... Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, demais vereadores, população que nos prestigia, falar um pouquinho desse requerimento de urgência, realmente, como o próprio vereador Ribeirão explicou aqui. Nós fizemos uma reunião, a liderança, junto com o Quilão, para falar sobre esse assunto, um assunto que a prefeitura nos solicitou que nós tivéssemos um cuidado maior, principalmente no primeiro ano, somente no primeiro ano de mandato do prefeito eleito. O que é com isso? O que nós queremos com isso? Nós queremos ter a garantia de que o orçamento, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias não vai ser simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, como era antigamente. Então, nessa reunião e também com as comissões, na sexta-feira, tivemos o prazer de receber o Quilão lá na Câmara Municipal, onde tivemos a oportunidade de reivindicar algumas coisas também, que são importantes. Não é só alterar o prazo, presidente, que nós vamos votar hoje, mas também temos um compromisso firmado, não só comigo, mas com todos os vereadores que estavam lá presentes, Brito, Marcos Gaspareto, Renatinho da Garage, que também estava presente, se eu estiver esquecendo de alguém, o próprio Ribeirão, que também estava, onde nós tivemos, sim, junto com o prefeito, junto com o Quilão, a garantia que será explicado quais são as próximas metas, como vai ser aplicado o dinheiro e também como foi aplicado o ano passado, de todas as metas que o prefeito tinha
e como vai ser para frente, até mesmo para a gente entender se a prefeitura vem realmente resolvendo mais problemas ou empurrando os problemas com a barriga, né? Essa é a ideia dessa votação hoje. Por isso eu peço um voto favorável aos demais vereadores. Continua em discussão o requerimento assinado pelos líderes de bloco. Senhor presidente, é pela discussão? Da discussão, vereador Alexandre Escobate. Senhor presidente, já feitos os cumprimentos de praxe, queria aqui, primeiramente, parabenizar o Quiles pela reunião que nós tivemos a semana passada, junto com os líderes, o Paulo Henrique e o Tutu, que foi muito proveitosa, onde nós também pudemos opinar e melhorar até essa emenda ali orgânica antes dela chegar à Câmara. Então também fiz questão, na qualidade de líder de bloco, inclusive já comuniquei hoje a seu bloco, ao qual eu sou líder, entendeu? E tivemos a anuência de todo o grupo. Então eu gostaria aqui de dizer que é uma emenda que vai, nós vamos ter um planejamento muito melhor, e quem ganha com isso é a cidade de Tupã. Então eu sou favorável a este requerimento. Continua em discussão o requerimento assinado pelos líderes de bloco para que o projeto da emenda de lei orgânica 01/2021, de autoria do prefeito municipal, transmite sobre o regime de urgência especial. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovado o requerimento, o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2021, de autoria do prefeito municipal, passa a tramitar sob o regime de urgência especial. A esse projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2021 foi apresentado uma emenda de número 1, de autoria dos vereadores Antônio Brito, Marcos Rogério Gaspareto e Paulo Henrique Andrade, que altera a redação do artigo 2º. Em única discussão, a emenda 01/2021 ao projeto da emenda da Lei Orgânica 01/2021, de autoria dos vereadores Antônio Brito, Paulo Henrique Andrade e Marcos Rogério Gaspareto. Ninguém querendo discutir. Senhor presidente, questão de ordem aí, senhor presidente. Questão de ordem. Nesse momento, nós já estamos votando a emenda à Lei Orgânica, projeto de número 1/2021, é isso? A emenda da emenda. A emenda da emenda. Ok, muito obrigado. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Nesse momento eu tenho quantos minutos para poder fazer o uso da palavra? São 3 ou 5? 3. 5 minutos. 5? Tá, eu tenho um vídeo até para ilustrar, que às vezes a população vê a gente falando PPA, LDO, lei de orçamento, e às vezes fica se perguntando o que seria isso. Seria importante se a gente pudesse passar esse vídeo, já providenciei junto com a assessoria do mesmo, para que a gente possa fazer. O vídeo tem em torno de 7 minutos, eu usei já 4 com o vereador Ribeirão, e mais 2, 6, então eu tenho mais 3 minutos com 5, acredito que dê para poder passar o vídeo, até mesmo para exemplificar o que nós estamos fazendo aqui e a população entender o que vai ser votado aqui, de tão importante que é isso com a população. O secretário vai passar o vídeo. Agradeço. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público?
Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho, nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante.
Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. E também é importante saber que para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Município. Somente se essas datas não estiverem fixadas é que valem os prazos determinados na Constituição Federal. Presidente, não sei se eu ainda tenho muito tempo, mas o que nós estamos fazendo aqui é realmente dar uma regra para que a gente tenha a LDO no primeiro ano do mandato do prefeito, junto com o plano plurianual, para que isso se converse e para que, principalmente, a gente tenha foco, objetivo e tenhamos metas a serem atingidas e que tenhamos também a LDO junto com a lei de orçamento casada com tudo aquilo que foi planejado. É isso que é importante para você ter realmente um município cada vez mais desenvolvido e cada vez mais coerente com as necessidades da nossa cidade. Volta a palavra, presidente. Obrigado. Em única discussão, a emenda 01/2021 ao projeto da emenda da Lei Orgânica 01/2021, de autoria dos vereadores Antônio Brito, Paulo Henrique Andrade e Marcos Rogério Gasparetto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovada a emenda, coloca-se então em análise o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2021, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação dos artigos 156A e 156B da Lei 3070 de 1990, permitindo a compatibilidade entre os projetos de LDO e do PPA apresentados no primeiro ano do mandato. Em primeira discussão, o projeto da emenda à Lei Orgânica 1/2021 do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. De acordo com o constante na lei da orgânica, esse projeto será analisado em segunda discussão após o interstício de 10 dias. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerradas e iniciada a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluída a análise das proposituras que constavam da pauta, renovando nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários, pela colaboração ao público, por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada a sessão ordinária.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.